Aqui no canal eu falo muito sobre produtividade e eficiência no meio da arquitetura, que é justamente a minha área de experiência. Mas esse vídeo eu vou estar me dirigindo a qualquer estudante de qualquer curso que quer começar o próximo semestre com o pé direito e conseguir ser mais organizado e produtivo. Mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu. Eu me chamo Matheus Leone e eu sou fundador da Curva, que é uma escola de tecnologia para arquitetura. Eu sou formado em arquitetura pela PUC-Rio e eu quero compartilhar com vocês algumas das dicas que eu mesmo usei durante meu período de graduação para conseguir ter uma graduação tranquila e eficiente e mandando bem na faculdade, ao mesmo tempo que eu consegui abrir portas para conseguir estágios e trabalhos secundários. Então, bora comigo! A primeira dica que eu tenho para vocês é manter um ambiente de estudo ou de trabalho organizado. Eu aqui no caso preciso sempre ter um caderno, ter um computador e ter um espaço de mesa para eu poder trabalhar. Então eu sempre vou deixar essas coisas aqui organizadas e já perto de mim. E vou buscar deixar todas as coisas que costumam me distrair, como por exemplo, eu deixei separado aqui para esse vídeo um controle de um videogame ou talvez um telefone celular afastados de mim. Para isso tem uma regra que eu gosto de chamar de a regra dos 20 segundos. Essa não é uma regra criada por mim, mas que basicamente vai dizer que tudo que for te distrair, você tem que deixar pelo menos 20 segundos de você. Então, se você estiver trabalhando e você pensar em checar o seu Instagram, uma rede social, ou começar a jogar uma partidinha de um jogo, ou quem sabe ler um livro, se isso for algo que te distraia, você deixa essas coisas afastadas para que sempre que você pensar em fazer isso, você ficar, mas ela tá longe, vou ter que levantar, sair do quarto ou sair do meu escritório para pegar, vou deixar para lá e vou continuar aqui. Então esse é um macete que eu gosto de levar para mim. Uma outra dica ainda relacionada a isso é que muitas pessoas não conseguem ter um ambiente organizado dentro de casa. E no começo da faculdade isso era verdade para mim. Então eu usava muito a biblioteca da minha universidade. Aquilo ali era um oásis onde eu conseguia estudar com muita tranquilidade e ter acesso a vários livros que eu também precisava para fazer aquele estudo. Então você pode buscar esses espaços tanto em ambientes de coworking ou bibliotecas públicas, como também dentro da sua própria universidade. Essa segunda dica eu acredito que vai conseguir te render muito mais frutos do que você imagina. Pensa comigo, é mais fácil você seguir um caminho, um trajeto que você já fez antes ou que você se planejou para fazer do que um que você está improvisando e tentando descobrir enquanto faz? Bom, nos estudos é a mesma coisa, é muito mais fácil fazer aquilo que a gente já sabe o que tem que fazer e já sabe como funciona. Então, eu sempre gosto de pegar os períodos antes de começar um semestre ou antes de começar um trabalho ou assim que ele estiver no comecinho para me planejar e saber o que eu vou precisar fazer numa longa escala. Então saber quais são as minhas provas, quando que eu preciso estudar, os meus trabalhos e também pegar alguns dias das semanas específicos para me programar para estudar um tema específico, fazer um trabalho específico ou estudar um outro tema, uma outra matéria que eu sei que precisa de mais tempo e coisas assim. Assim, em vez de eu perder tempo no caminho, no meio do meu semestre pensando o que eu tenho que fazer, eu já vou ter isso pré-determinado e eu só tenho que sentar e fazer. Isso economiza muito mais tempo do que você pode imaginar. Dependendo do seu curso, você vai precisar anotar muita coisa durante as suas aulas. Então você vai sempre precisar estar tendo que receber uma informação, armazenar ela, e normalmente os alunos usam um caderno para isso, para depois você extrair essa informação para você usar numa prova, usar num trabalho ou alguma coisa do tipo. Então aqui, o que eu acho que é muito importante é você ter um sistema de como criar as suas anotações. Pode parecer um pouco bobo, normalmente a gente faz isso de forma intuitiva, só pega um caderno e sai anotando. Mas eu acho que é muito vantajoso a gente ter um sistema eficiente para conseguir anotar com facilidade e conseguir depois extrair as informações importantes com facilidade. Eu particularmente sempre gostei muito de poder anotar digitalmente. Então eu nunca usei muito caderno na minha universidade, realmente mais para desenhar, como era um curso de arquitetura, e eu sempre anotei as matérias teóricas com um computador ou com um celular. Isso me ajudava bastante a ter um sistema já organizado que eu conseguia depois simplesmente buscar e poder depois extrair essas informações com facilidade. Nesse vídeo eu não vou entrar muito a fundo em nenhuma técnica específica
de anotação, mas se você estiver procurando uma, eu recomendo você procurar o método PARA do Thiago Forte. Esse é o método que eu uso e acho sensacional para qualquer tipo de anotação, de trabalho, de estudo, e eu uso isso até hoje. Mas antes da gente continuar, se por acaso você é da área de design de interiores, de engenharia ou de arquitetura e urbanismo, eu preciso falar que não tem como a gente falar de eficiência e produtividade no nosso meio sem falar de BIM. Se você não sabe o que é isso, BIM basicamente é uma metodologia que permite que a gente faça trabalhos que levariam horas na prancheta ou no sistema de CAD em poucos minutos. Então, não é à toa que a gente está vendo várias leis federais de incentivo ao BIM e vários escritórios migrando para esse tipo de tecnologia. Então, se você quer aprender a ganhar mais eficiência e produtividade nessa área, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você aprender mais sobre isso. Você já viu alguém na sua escola, na sua universidade, no seu ambiente de trabalho, que quando recebe uma tarefa complicada para fazer, essa pessoa fica reclamando, fica se lamentando, falando que não vai conseguir, ou tentando mudar aquela tarefa que ela tem que fazer para uma outra e adiando? Isso é muito comum, principalmente no meio acadêmico. E é justamente esse tipo de mentalidade que eu recomendo que você fuja ao máximo. Já aconteceu muito comigo, de eu ver vários colegas meus tendo essa mentalidade na sala de aula, e enquanto eles reclamavam ou adiavam o que eles tinham que fazer, eu já estava fazendo aquela tarefa, ia terminar antes deles e depois ia ter o tempo livre para ficar fazendo as minhas coisas pessoais ou fazer outros trabalhos que eu precisava depois. Então, sempre que você vê um problema, tenta focar em resolver aquilo para acabar aquilo da forma mais rápida possível. E depois de um tempo tentando, e se você não tiver conseguido efetivamente fazer aquilo, aí então você tenta buscar a ajuda de algum colega ou de algum professor para realmente resolver o mais rápido possível aquilo e poder passar para a próxima tarefa. Tudo na vida são os contatos que a gente tem, ou o famoso networking. E a universidade é um dos melhores ambientes para você começar a criar essa sua rede. Seja pelos colegas de faculdade que você pode se aproximar. Então, se você vê um colega que é muito bom, alguém que sabe muito bem o que está fazendo, eu recomendo que você sempre faça amizade com essa pessoa, busque estar próximo dela para conseguir juntar um ambiente de pessoas que está sempre querendo evoluir e crescer e que é bom naquela disciplina, naquele curso que faz. Além, é claro, dos seus professores, que vão ser os seus colegas de trabalho, seus colegas de profissão e que já estão inseridos no mercado de trabalho. Eu sempre gostei muito de fazer amizade com os meus professores e isso me rendeu muitos frutos e me abriu oportunidades para vários trabalhos e estágios que eu consegui durante e depois da faculdade. Então, aproveita esse momento que você está tendo um contato enorme com essas pessoas do seu meio e faça vários contatos e amizades. Não é só de tempo de estudo que vive um bom aluno. A verdade é que a gente precisa se manter saudável para conseguir estudar e trabalhar com qualidade. Tem uma pequena equação sobre o tempo que eu aprendi com um autor de produtividade muito bom chamado Chris Bailey. Ele fala que o resultado de trabalho que você produz é igual ao tempo de trabalho vezes a qualidade do trabalho. O que isso quer dizer? Que na verdade não adianta você só colocar mais horas de trabalho, mas se você ficar trabalhando muito, de forma que você esteja muito cansado, virando várias noites, você vai começar a produzir um trabalho com uma qualidade muito ruim e pode acabar atrapalhando o que você está fazendo. É sempre bom você buscar aumentar também a qualidade do seu trabalho. Assim você pode dedicar menos horas, mas que você produza mais coisa e com mais qualidade nesse período. Então, eu sempre recomendo que vocês estejam em saúde, então se alimentando bem e fazendo exercício. Se você não é do meio da arquitetura, talvez você não saiba, mas o curso de arquitetura é comprovadamente o curso que mais demanda horas dos alunos. Não é à toa que eu estou aqui fazendo um vídeo de como otimizar o seu tempo. E na minha faculdade, a gente tinha um período específico, que no caso era o de urbanismo, em que era conhecido por ser o período que mais demandava tempo, que era mais trabalhoso, que tinha mais desistência de alunos, mais reprovações e todo esse tipo de coisa que você já deve conhecer. E esse foi um semestre em que eu resolvi me dedicar a fazer um exercício físico. Então, eu pratiquei um exercício físico regularmente durante todo o semestre,
pela primeira vez. Antes, eu sempre acabava parando ou pulando algumas vezes quando eu chegava nos períodos mais conturbados da universidade. Mas nesse período especificamente, eu mantive uma regularidade. E, por incrível que pareça, foi um dos períodos da faculdade em que eu consegui dormir mais e ter mais tempo livre para mim mesmo. O que eu quero dizer aqui é que você manter uma saúde física e mental boa vai te ajudar muito mais do que você imagina, mesmo que você acabe tendo menos tempo para estudar e trabalhar por conta disso. Eu falei aqui muito sobre como você consegue trabalhar melhor e otimizar o seu tempo de trabalho, mas eu não falei especificamente sobre o seu tempo de estudo, aquele momento em que a gente está sentado na mesa trabalhando, estudando e lendo. Eu acho que é muito importante você, antes de começar um semestre ou um período de estudos, que você aprenda técnicas de estudo para que você possa, no tempo que você estiver se dedicando a isso, trabalhar de forma mais eficiente. Essa foi uma das melhores coisas que eu fiz durante minha universidade e eu pude, assim, render muito mais que os meus colegas em muito menos tempo. Eu não vou entrar a fundo em como executar algumas dessas técnicas, mas se você quiser saber mais sobre isso, eu te recomendo duas técnicas. A primeira é a técnica Freeman, que é uma forma de você aprender questões muito complexas de forma mais simplificada. E você consegue achar sobre isso na internet com muita facilidade. Mas basicamente é você se colocar na perspectiva de um professor e tentar pegar aquele conhecimento que você aprendeu e tentar ensinar para alguém. Isso pode ser você ensinando para você mesmo ou para algum colega. Eu gostava muito de ajudar os meus colegas na faculdade e enquanto eu conseguia ensinar algo para alguém, eu estava aprendendo tanto quanto aquela pessoa. Isso era muito bom. A segunda técnica, que foi a que mais me ajudou, foi a criação de flashcards, que basicamente é uma técnica de memorização. Então, se o seu curso demanda conteúdos que você precisa decorar muita coisa, saber muitos conceitos, fórmulas ou anos e datas, essa é uma técnica que com certeza vai te ajudar nisso. Isso pode ser feito fisicamente, por meio da criação de cartões, você vai ter um baralho de informações que você precisa decorar, ou digitalmente, por meio de aplicativos como o Anki ou o Neuracache, que são dois aplicativos que eu recomendo muito e já usei. Basicamente, em uma flashcard, você vai ter um pedaço de papel que tem, de um lado, uma pergunta e do outro, a resposta. E você vai ter várias dessas cartas e você vai regularmente pegá-las para olhar, ler a pergunta, ver se você lembra da resposta e se você lembrar, você confere e você coloca numa pilha de cartas lembradas. Se você não souber a resposta de uma ou teve muita dificuldade, você vai colocar essa que você teve dificuldade numa outra pilha. E assim você vai ter pilhas de cartas que você sabe muito bem e outras pilhas de cartas que você ainda está aprendendo. E você vai revisar essas cartas com maior ou menor frequência, dependendo do quão bem você lembra delas. Pode parecer um pouco complexo, mas esses aplicativos que eu te falei permitem que você faça isso de uma forma muito automática. Isso vai gastar um tempo que é muito pequeno, porque eu fazia essas cartas enquanto eu estava na aula, anotando o que o professor falava, e eu conseguia, dessa forma, simplesmente revisar essas cartas quando eu estava estudando e eu conseguia decorar com muita facilidade todo aquele conteúdo. Uma coisa legal dessa técnica é que você vai perceber que você vai começar a lembrar daquelas coisas com uma velocidade muito alta. O que acontecia comigo é que quando um professor ou uma prova me questionava sobre algum conhecimento que eu tinha feito uma flashcard, eu instantaneamente lembrava da resposta, porque eu já estava com um cérebro programado para fazer aquele tipo de pergunta e resposta. Enquanto que os meus colegas tinham que parar, pensar e tentar lembrar daquele contexto para então chegar na resposta, algo que foi muito mais automático para mim. Então eu recomendo que você aprenda e aplique essas técnicas de estudo e aprendizado no seu dia a dia. Isso com certeza vai otimizar muito o seu tempo. Eu espero que você tenha gostado dessas técnicas de produtividade e que você possa ter um semestre melhor por conta delas. Essas são técnicas que me ajudaram muito na época da faculdade e ainda me ajudam nos meus estudos e também no meu trabalho.